Olá, queridos irmãos e irmãs da Assembleia de Deus de Esteio, também do nosso querido pastor-presidente, pastor Jefferson Wyckoff. Queria meditar aqui alguns minutinhos com vocês sobre o que é igreja. O que é igreja ou eclesia, do grego, eclesia? Talvez alguns encontrem uma grafia um pouco diferente, que varia de autor para autor. Mas o que é igreja? Bom, a passagem que dá o início da eclesia, no sentido que a gente conhece hoje no meio do cristianismo, é falada pelo próprio Jesus. Embora essa passagem teologicamente ela seja bastante complexa e existam algumas interpretações até bastante divergentes, é importante a gente salientar que igreja, no sentido que Cristo falou, foi gestada no próprio coração de Deus. É Cristo que diz que vai edificar a igreja. A igreja, embora a igreja contenha em si aspectos sociais, culturais, embora ela tenha evoluído com aspectos humanos, ela é gestada, ela é concebida pelo próprio Cristo junto com seus apóstolos. E aqui Cristo afirma categoricamente que sobre esta pedra, e aí tem todas as interpretações, alguns para a Igreja Católica Pedro, para a maioria dos protestantes o próprio Cristo, para alguns por ele ser o Filho de Deus, o ensinamento, a revelação, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra que é emprestada do grego, ela basicamente quer dizer assembleia de homens, reuniões de homens, pessoas, grupo de pessoas, que tem uma finalidade em comum, que tem uma finalidade ou um bem comum. Isso era muito comum nas polis gregas, que o grupo de cidadãos se reunissem em eclesia para decidir, para gerir, para tomar as decisões para o bem comum de toda a coletividade. É importante nós ressaltarmos que igreja é uma palavra com muitos sentidos. E esses sentidos, eles que às vezes fazem essas interpolações e esses entendimentos equivocados sobre igreja. Igreja é uma palavra polissêmica, tem vários significados. Pode ser uma denominação, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Batista, Deus é Amor, Quadrangular, Católica e tantas outras. Igreja pode ser um prédio. Quando eu digo eu vou ali na igreja da Travessa Azevedo, estou indo ao templo da Travessa Azevedo. Mas eu uso a palavra igreja. Ou eu frequento a minha igreja é ali no Parque Primavera, mas eu estou me referindo ao templo. Tá? Igreja também pode ser um grupo de pessoas indefinidos. Por exemplo, às vezes a gente vê numa manchete de jornal, a igreja levanta-se contra o divórcio. Quem é a igreja? Quer dizer os cristãos, um grupo maior de pessoas um pouco indefinido, ok? Mas o que é importante para nós é igreja no sentido neotestamentário. Como Jesus, quando Jesus emprega essa palavra, o que ele queria dizer? Será que ele queria construir um império imobiliário? Ele queria construir uma denominação, ele queria algo ou uma dominação sobre os reinos desse mundo, como é a religião muçulmana, que onde os países que são muçulmanos, ela acaba abarcando todos os aspectos políticos, sociais, culturais daquela comunidade. O que Jesus queria referir-se ou referia-se quando ele usa a palavra eclesia ali para os seus apóstolos, que ele estava ali criando, eles eram os primeiros membros dessa comunidade que vem de forma ininterrupta, há quase 2000 anos, vem de forma ininterrupta, palmilhando
a face da terra, certo? E igreja, no sentido neotestamentário, são o quê? Os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Né? A igreja invisível. Muitos autores, vocês vão ver que eles usam a igreja visível e a igreja invisível. Né? A igreja visível é o templo, as denominações, né? Até as pessoas que vão lá. E a igreja invisível são essas pessoas, né? Que abarca todas as línguas, povos e nações que faz parte desse grupo, dessa eclesia, dessa assembleia iniciada, fundada por Cristo, lá, né, há quase 2000 anos atrás, em Israel. Eu gosto muito de um pastor adventista, numa certa pregação ele disse, no cristianismo não há cavaleiros solitários. O que quer dizer isso? Que no cristianismo, o cristianismo só faz sentido em comunidade. Né? Ah, mas pastor, então você está dizendo que para mim ser cristão eu tenho que frequentar a igreja A, a igreja X, ou o templo A, o templo X? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a igreja, o cristianismo só faz sentido em eclesia, em igreja, em comunidade. Isso é tão forte que Jesus diz, onde estiverem 2 ou mais, 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então, Deus fala conosco na individualidade? Fala. Mas ele trabalha sempre em sentido de comunidade, de congregação. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, que o próprio Lutero, quando ele traduz a Bíblia para o alemão lá na Reforma, ele não vai usar o termo igreja, ele não usa a palavra igreja, justamente para não dar essas interpolações equivocadas. Ele usa a palavra congregação. No alemão você não vai encontrar, na Bíblia traduzida por Lutero, lá no Novo Testamento, a palavra igreja. Você vai encontrar congregação. Porque o importante são as pessoas. A prática da nossa piedade cristã se dá em comunidade. Embora em vários momentos da igreja, especialmente lá no século III, século IV, começa lá com Santo Antão, um movimento monástico, onde homens iam para cavernas no deserto do Egito, né, para se distanciar do mundo, para não pecar. E isso não é algo que Jesus gestou ou que Jesus pensou no início, onde ele funda a sua comunidade, certo? Tirei até aqui um versículo, uma carta aos Coríntios de Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele foi contemporâneo, né? Ele é um pouco mais novo, evidente, que João, mas ele escreve ali pelo ano 90, 100, 90 e 100, 110 depois de Cristo, certo? E na sua carta ele disse, né, a Ecclesia tu teu pareukous, a Roma te Ecclesia tu teu tei parakous e Coríntio, né? Que quer dizer o quê? A igreja de Deus que reside em Roma para a igreja de Deus que reside em Corinto. Né? Veja bem, ele está usando a palavra eclesia no sentido de Jesus. As pessoas, né, os adeptos, os discípulos de Cristo que residem em Roma para os discípulos de Cristo que residem em Corinto. Amém? Então, amados, igreja, você que me ouve que é igreja, a nossa fé só faz sentido em comunidade. Ela não faz sentido quando a gente quer viver sozinho ou uma fé que eu quero viver eu e Deus. Amém? Adiante. Para fechar. A igreja que Jesus se referia. O que ele queria dizer com igreja? Que isso é o mais importante. É mais importante do que o conceito que eu e que você temos ou que qualquer pessoa tenha. O que Jesus queria dizer? Que são todos aqueles em todos os tempos, ou são todas as pessoas que em todos os tempos ouviriam, acatariam e aplicariam seus ensinamentos. Né? Então, são 3 aspectos importantes da nossa fé. Nós temos que ouvir, porque se nós não ouvirmos, nós não vamos saber o que fazer.
E este ouvir não inclui apenas ouvir pregações ou ouvir outro. Também inclui que eu visite regularmente a palavra de Deus para estudá-la, para compreendê-la, para compreender a vontade de Deus para a minha vida. Que eu acate, ou seja, que eu aceite, né? Que eu assinta, que haja, que a palavra de Deus encontre no meu coração assentimento, né? Que eu assente aquilo como verdadeiro, que eu assente aquilo como a minha cosmovisão de fé e que eu aplique, né? Porque às vezes a gente ouve, a gente entende que é verdade, mas eu não cumpro, né? O último passo é tão importante quanto os outros dois, né? Então, igreja, sempre que eu vou ouvir a palavra igreja, são todos aqueles que em todos os tempos ouviram, acataram e aplicaram seus ensinamentos. Até mais, obrigado, que Deus abençoe todos vocês, um abraço a todos nossos irmãos e queridos que estarão ouvindo esta mensagem.